Bom dia, rapaziada. O vídeo de hoje é um pouquinho diferente, visto que não sou eu de fato a fazer o projeto. Hoje eu vou ser basicamente narrador e cameraman, e quem vai estar fazendo a faca do vídeo vai ser meu amigo Flávio. O Flávio não tem canal no YouTube, mas ele tem um Instagram muito bom, onde ele mostra o trabalho dele. Ele é basicamente o meu mestre na telaria, né? Ele entende muito mais do que eu e está constantemente me passando conhecimentos, e eu devolvo um pouco essa generosidade em ferramentas e também em conhecimento de ferramentaria, né? Tenazes, machados, marretas, esse tipo de coisa. Mas enfim, vocês provavelmente já viram no título aí que essa faca vai ser feita usando um dormente de ferrovia. Dormentes são esses pregos bem grandes que há muito tempo atrás eram usados para prender as ferrovias a grandes linhas de madeira gigantescas que formavam toda a estrutura da ferrovia. Hoje em dia eles não são mais usados, então eles têm esse valor agregado como peça de história, e muita gente gosta bastante de facas feitas com eles. O problema é que geralmente o aço deles não é muito bom, então hoje eu e o Flávio decidimos usar uma técnica chamada Warikomi. É uma técnica japonesa muito parecida com o Sanmai, para fazer um insert nesse prego que vai adicionar material, ou seja, vai dar uma faca um pouco maior, e também vai nos dar um fio de um aço melhor, né? Um aço com um pouco mais de dureza que vai dar uma faca melhor no fim das contas em desempenho mesmo. Além de geralmente nos dar uma faca com uma linha de transição muito bem definida entre os dois aços, igualzinho o Sanmai. E vocês estão vendo aí como nós planejamos fazer esse insert no começo do projeto. O Flávio já tinha essa matriz aí, que era uma que ele usava para cortar damascos em pena. Ela estava bem arredondada, a gente tentou fazer um bisel um pouco mais afiado nela para fazer esse corte. E vocês vão ver mais pra frente que essa não foi a melhor das ideias, o corte ficou muito grosseiro. Acabou que isso atrapalhou um pouco no caldeamento e ficou uma linha de transição muito marcada entre o prego e o insert de aço carbono. Mas o que importa é que a gente tentou, a gente aprendeu, e foi o primeiro, né? Os próximos vão ser mais bem feitos e mais bem caldeados. Aí vocês estão vendo a nossa tentativa de encaixar o insert no corte que a gente fez do prego. Na mão acabou não dando muito certo, deixar essa peça bem presa no lugar, mas com a prensa ela é bem mais ignorante. Deu muito certo, a gente conseguiu fazer com que o insert literalmente cortasse o prego, no caso o aço do prego, e ficando muito bem preso no lugar. Só restou passar um boraxinho, voltar para a forja e esperar ele esquentar para ir para o primeiro aquecimento de caldeamento. E nesse primeiro aquecimento não precisa ir lá muita pancada. Vocês veem que o Flávio começou batendo com a marretinha de 1 kg, nesse caso foi um cosutezinho que eu fiz pra ele. E depois daquelas primeiras pancadas, esse aço provavelmente já estava colado no outro, já tinha pegado. E aí a gente aproveitou que ainda tinha bastante temperatura para levar pra prensa e dar umas fechadas no prego, porque o nosso corte inicial acabou sendo grande demais, desnecessariamente grande. Então a gente precisou mesmo dar uma fechadinha, o que é muito bom, já que no fim das contas todo esse material que está muito quente embaixo da prensa vai caldear. Então vai ter mais área ainda de caldeamento, para garantir que no fim das contas essa solda esteja bem forte. Depois desse primeiro aquecimento de caldeamento, a gente fez mais uns dois que eu achei que não tinha necessidade de gravar. Foi a mesma coisa, esquenta, passa um boraxinho, no caso, passa um boraxinho, esquenta, tira da forja, caldeia na prensa, passa borax, bota na forja. A gente repetiu algumas vezes. Quando a faca já estava mais ou menos na espessura final que o Flávio queria, ele começou a forjar o bisel dela, forjou um pouco a ponta para dar uma corrigida num defeitinho ali de caldeamento que tinha uma falha, né? Mas com borax, aquecimento e marretada bem de leve deu pra fechar. E depois de forjar os biséis da faca, ela tava com o formato praticamente finalizado. Só bastava fazer uma torção no cabo, que é puramente estética. E para isso o Flávio usou a amostra dele mesmo e um tenaz, já que o prego é meio macio e também não era lá muito grosso. Nem precisava usar daquelas chaves de torção. Depois de torcer, só bastou dar uma curvadinha no cabo, já que ele acabou perdendo a curvatura que a gente fez no forjamento nesse processo de torção. E detalhe aí para esse tenaz, que foi o que fiz pro Flávio há muito tempo atrás e como ele tá horroroso. É muito bom ver esse tipo de ferramenta e ver o quanto que eu evoluí desde os princípios do canal pra cá. Eu vou deixar o link aí no card e também na descrição das playlists para os vídeos de forjamento de tenazes e de martelos que eu tenho aqui no canal. As ferramentas que você viu sendo usadas no forjamento foi o que fiz. Se você tem interesse, pode lá dar uma olhada. Mas enfim, rapaziada, com o formato da faca já forjado, a gente tem pouquíssima usinagem de perfil para fazer. Isso é muito bom. O Flávio em 10 minutinhos fez o perfil da faca, e mais uns 10 eu acho ele fez os biséis da faca com a lixa Bora 7 uns 50, e a faca já estava pronta para têmpera. A gente só fez alguns ciclos de normalização nela e depois partiu para a têmpera diferencial com a forja para têmpera diferencial, resfriando em óleo diesel. A nossa ideia em fazer essa têmpera diferencial era que, além da linha de transição entre os metais da faca, a gente também conseguisse revelar, depois do lixamento manual, um ramon na faca. Para quem não sabe o que é ramon, ramon é uma linha que diferencia o aço temperado do aço macio.
Era muito comum que isso acontecesse na cutelaria japonesa. Eles faziam isso propositalmente, aplicando uma mistura de argila refratária no dorso das lâminas antes de fazer a têmpera, o que acabava não permitindo que o dorso da lâmina temperasse, então só o fio ficava duro de fato. Isso, além de dar alguns benefícios mecânicos de resistência para a lâmina, também faz com que esse Ramon fique muito bem definido e é muito bonito, né? Mas enfim, rapaziada, vocês viram a gente testando a dureza da lâmina, no caso do fio dela com a lima. Ela ficou extremamente dura, perfeito. E na oficina do Flávio nós temos acesso a esse forno de temperatura controlada, então foi nele mesmo que nós fizemos o revenimento. E enquanto a faca estava no revenimento, nós dois estávamos trabalhando em outras coisas, né, como vocês viram também. E ao fim do processo de tratamento térmico, nós temos que finalizar a usinagem da lâmina. Pós tratamento térmico ainda tem um pouquinho de lixamento na lixadeira para se fazer. E como vocês podem ver aí, rapaziada, o Flávio é um excelente exemplo de trabalhador na oficina. Ele trabalha com coturno, máscara e tudo mais. Se lembrem sempre, meus queridos, usem EPI. Olha que cara mentiroso, meu irmão, traiçoeiro. Rapaziada, não sigam o exemplo dele, usem EPI. O Flávio só usa quando ele vai aparecer aqui no canal. Mas em defesa do Flávio, para essa parte do processo especificamente não precisa, que é o lixamento manual, a parte preferida de qualquer manufatura de faca para qualquer cuteleiro. Eu não lembro em qual gramatura o Flávio saiu da lixadeira com essa faca, mas eu lembro que essa primeira gramatura foi a 120. E eu quero mostrar para vocês rapidinho só a diferença que o lixamento manual faz. Um lado dessa faca está com um fio meio convexo que saiu direto da lixadeira, e o outro lado está com o lixamento manual tão grosseiro quanto 120 e já dá uma diferença tão grande, rapaziada. Existem formas de dar acabamento muito bonito para lâminas na lixadeira de cinta mesmo, né? As lixas aglomeradas ou as chamadas Scotch Brite, que são as mais chiques por aí. Eu nunca usei e o Flávio também nunca usou. A gente tá acostumado a dar acabamento manual nas facas no lixamento mesmo, e nesse caso ele fez um aceitinado muito bonito na lixa grão 400, mais do que suficiente para você ter uma faca linda e com cara de artesanal. E depois do lixamento manual, só falta marcar a faca com a logo do Flávio, já que essa é dele, não minha. Não vai ser cunhada com a minha logo, né, o Solzinho Natalense, mas vai ser marcada por eletrocorrosão o nome dele. E depois de escovar o cabo com a escova de aço para retirar a carepa e fazer alguns ciclos de revelação do Ramon no percloreto, seguido de um polimento rápido na roda de polir, foi assim que a faca ficou, rapaziada. E eu tô muito satisfeito com o resultado, por mais que a faca não seja minha, nem tenha sido feita de fato por mim. Eu acho que o conteúdo gravado ficou muito legal. E sinceramente, para ser a primeira vez que o Flávio tentou essa técnica, o Aricome, nesse prego, eu acho que ficou muito bonito. E depois de amolar, essa faca vai ser perfeitamente funcional. E é isso, valeu!